Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós estamos acompanhando hoje uma audiência lá na Assembleia Legislativa que vai tratar, pessoal, sobre a ampliação do Colégio Tiradentes, um programa que está sendo discutido pelo atual candidato ao governo do estado de Minas Gerais, Matheus Simões, governador de Minas Gerais, né, que substituiu aí o Romeu Zema, né, que era vice de Zema, e agora está anunciando para todos os cantos, e a deputada Beatriz Sequeira nessa audiência chamou atenção no minuto 3:17 sobre essa questão de estar sendo usado o Colégio Tiradentes, uma questão política, uma decisão política do governo, chamar aí de fazer todo esse alarde por todo lugar onde vai, anunciando em vários municípios, várias cidades de Minas Gerais, a inserção, a introdução, a ampliação, vamos dizer assim, ou a criação do famoso Colégio Tiradentes, que ninguém aqui está falando mal do Colégio Tiradentes. Aliás, ficou claro, evidente, lá na audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa, vocês estão vendo as imagens ao vivo da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Sequeira presidindo esta comissão, que debateu sobre a implantação dessas novas unidades. Sabe que o governador Matheus Simões estava lotado o auditório lá, muitos estudantes participando desse evento importante, mas o atual governador, em todos os lugares que vai, leva a capital, faz o anúncio de Colégio Tiradentes e, gente, muita coisa está acontecendo por aí. Eu vou apresentar para vocês agora 4 trechos, 4 pontos, na verdade 5 pontos importantes aqui dessa audiência. Faço esse resumo para vocês, porque eu considero necessário a gente fazer também esse debate aqui pelo canal da Educação de Minas Gerais. Afinal de contas, nós estamos falando, gente, sobre ampliação de Colégio Tiradentes, passando por cima de gestores escolares que muitas das vezes não ficam nem sabendo do anúncio, né, da escola Tiradentes. É como se houvesse ali uma escola estadual e aí o diretor é surpreendido pela presença de oficiais da Polícia Militar que chegam lá e falam assim, olha, aqui agora vai virar um Colégio Tiradentes, ou seja, um total descaso, um total desrespeito, inclusive à gestão escolar e, claro, aos membros daquela comunidade escolar. E me chamou a atenção nesta audiência, gente, a fala do coronel que participou, a fala da representante da Secretaria de Estado de Educação, que, aliás, trouxe, assim, de maneira muito tímida, vamos dizer assim, muito rasa, pouca informação sobre o processo de ampliação do Colégio Tiradentes aí. O mais importante, e é preciso deixar claro para vocês, é que o Colégio Tiradentes, gente, eu vou mostrar para vocês alguns trechos agora, existe uma lógica para você admitir vagas, diferentemente do que o governador anda dizendo por aí, que vai garantir uma grande participação da sociedade civil nos Colégios Tiradentes, nós vamos ampliar, vamos fazer um decreto, mas o fato é que a legislação hoje ela não permite. A prioridade para você hoje conseguir uma vaga num Colégio Tiradentes, ela segue alguns trâmites, ao que parece são 4 pontos importantes que eu vou apresentar na tela para vocês. Nesse momento, acompanhe comigo. Os colégios Tiradentes mais recentes, eles atendem uma boa parcela da comunidade, afinal está previsto na nossa norma, né? O atendimento em 4 prioridades. A primeira prioridade, o dependente direto do militar. A gente fala filhos, mas não só filhos hoje, né? O dependente direto do militar, porque pode ser nessa configuração de plurifamílias que a gente tem hoje, né? Pode ser uma outra situação. Em segunda prioridade, o dependente do nosso servidor civil, o que inclui os nossos professores, também tem esse direito ao acesso ao Colégio Tiradentes. Em terceira prioridade, nós temos os netos dos policiais militares, também veio, né, com essa alteração legislativa. Hoje a sociedade percebe que muitos dos avós hoje estão bastante presentes na educação de seus netos, e aí era um anseio nosso que os netos tivessem essa prioridade. Antigamente eles entravam como a comunidade civil no geral, e em quarta prioridade a gente atende a comunidade civil. Eu tenho unidades hoje, deputada, que ultrapassam, né, os 50%, então estão na casa até de mais de 60% de atendimento da comunidade civil, né? Então eu entendo que o governador ele tem anunciado isso, baseado nessa visão, nessa métrica, né, dos 50% aí, de média, que a gente pode olhar para algumas unidades que são mais novas. Mas a gente utiliza as limitações da norma, né, de 25 alunos nos anos iniciais, 35 alunos nos anos finais e 40 no ensino médio. Além disso, nós temos também a capacidade da sala de aula, que é uma outra legislação que fala da metragem quadrada mínima, né, necessária para cada aluno. Então a gente também tem esse outro limitador nas nossas salas de aula. Então esses 2 limitadores é o que balizam essa questão. É claro que a gente busca, até para melhor emprego do recurso público, que a nossa sala de aula esteja nesses limites. Então a gente abre um edital ali para outubro, novembro, é um edital público,
que coloca na primeira prioridade. Preenchidas as vagas de primeira prioridade, a gente tem um calendário que passa para a segunda prioridade, então a gente divulga as vagas, depois a gente passa para a terceira prioridade, divulga as vagas, e por último a gente passa para a quarta prioridade e divulga as vagas. O colégio já teve sistema de ingresso por prova, né, de seleção, mas numa visão mais democrática, né, hoje até o que o Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais passou a utilizar, que também já utilizou prova e hoje utiliza o sorteio, que entende ser uma forma mais democrática, porque quando você coloca prova, você limita a possibilidade, né, de ingresso de alguns alunos, né? Eu falo que a gente faz uma seleção de cérebros nessa situação, quando a gente coloca prova. Então, o colégio ele trabalha hoje com o ingresso por sorteio, né? Tem todo um sistema previsto, né, nesse sistema de sorteio, que está colocado nesse edital, que é publicado todos os anos, quando a gente faz a época de ingresso. Há uma oportunidade, até pela transição, né, de 25 para 35, no sexto ano nós divulgamos algumas vagas, normalmente a gente consegue fazer o ingresso de alguns alunos também aí no sexto ano, e posteriormente no primeiro ano do médio, quando a gente salta de 35 para 40, quando as nossas salas de aula sim possibilitam. Então são normalmente as pontas de ingresso que a gente tem no Colégio Tiradentes. Claro que toda escola ela é um organismo vivo, né? Todos os dias a gente tem possibilidade de entrada e saída, né? Nós temos transferência de militares, nós temos uma série de coisas. Então a gente também olha para esse organismo vivo, né? Nas nossas salas de aula. Então essa oportunidade de ingresso, e aí como eu disse, né, a gente olha números de algumas unidades nossas que acabam chegando a mais de 60% dos nossos alunos que ingressam por esse sorteio, né? É aberto dentro do edital, é divulgado, amplamente divulgado esse edital para a comunidade, e aí é um sistema de sorteio, né, da qual esses alunos passam a estar conosco no Colégio Tiradentes. Me permita, então, uma última dúvida. Vocês fazem um edital que ele é público, todo Sim. mundo tem acesso, com o número de vagas, que Sim. será sorteio. Sim. Então, naquele número de vagas do sorteio, todas as pessoas da cidade que preencherem aquele requisito podem se candidatar ao sorteio. Podem, inclusive nós temos alguns fatos que são interessantes, né, que nós temos pessoas até de outras cidades. De outra cidade, Né, também que também podem. A única coisa que a pessoa tem que observar é para qual Colégio Tiradentes que ele está se inscrevendo. Porque às vezes a pessoa de Belo Horizonte, ao fazer a inscrição, né, faz inscrição lá para o Colégio Tiradentes de Ubá hoje. Então a vaga sai para o Colégio Tiradentes de Ubá e não, mas eu matriculo lá e peço a transferência. Bom, se eu não tinha às vezes a vaga aqui, se eu tenho a vaga em Ubá, você terá de se matricular no Colégio Tiradentes de Ubá. Né? A vaga não foi para um Colégio Tiradentes de Belo Horizonte. Né? No percurso escolar tem a possibilidade da movimentação, né, mas da transferência, né, do aluno de uma unidade para outra. A gente faz, inclusive, uma das questões nossas, né, dar esse conforto para a família, porque o militar ele não tem sede. O militar ele está sujeito à determinação da administração militar. Eu mesmo já estive no interior, hoje sirvo na capital, né, e o militar, cada ano, ele aguarda essa questão da movimentação. Então, uma forma da gente apaziguar um pouco desse pacto para a família é ter um Colégio Tiradentes, né? É para que a família tenha essa tranquilidade, né, os filhos pelo menos, de conseguirem sair de uma escola e chegar em outra escola que é muito similar. É claro que não é a mesma escola, porque os colegas não são os mesmos, os professores não são os mesmos, mas é uma escola muito similar, né? É uma escola, então isso reduz o impacto emocional para a família. Então esse também é um objetivo do Colégio Tiradentes, né? Reduzir esse impacto emocional para o militar que está sujeito a essa movimentação, independente da vontade dele, né? Uma vez que o militar ele cumpre a missão aonde ali for designado, né? Então o nosso ente da comunidade, né, aquele aluno que tiver o interesse de estudar no Colégio Tiradentes, ele vai poder através dessa questão do sorteio. Aí eu vou na outro ponto que eu queria exatamente abordar, que é o que está previsto no parágrafo, no artigo 6º, no parágrafo 3º. Porque eu, inclusive, à época, que tramitou esse projeto, eu apresentei uma emenda para suprimir, né, essa questão da cobrança, né, dos custos para a aquisição de material ser responsabilidade da família. À época, quem participou das discussões aqui do Colégio Tiradentes na Assembleia explicou o porquê que isso era necessário. Então, eu queria que o senhor também explicasse. Né? O senhor percebe, coronel, que em grande medida, gente, essa é uma audiência de esclarecimento. Sim, né? Para a claro. gente compreender o que de fato é. Então, por que para a Polícia Militar, no sistema de ensino do Colégio da Polícia Militar, essa questão, eu vou ler o parágrafo só para que as pessoas saibam. Nós dois que eu já conhecemos, você ouviu que eu estudei. Eu sou obrigada a estudar. Parágrafo 3º do artigo 6º da Lei Estadual 20.010, de 5 de janeiro de 2012. A rede de ensino dos colégios Tiradentes da Polícia Militar poderá, com vistas à melhoria do ensino, estabelecer o pagamento pelos estudantes dos cursos necessários à aquisição de material didático escolar especificado pela instituição. Por que isso é importante para o Colégio Tiradentes?
Bom, esclarecendo essa situação, já que nós dissemos, né, que o Colégio Tiradentes ele atende, inclusive, essa necessidade de movimentação, a gente sabe que é uma liberdade, né, das escolas de escolherem o seu material didático, né? Hoje, o Programa Nacional, né, do Livro Didático, ele dá opções, né, para que a escola faça adesão a algum tipo de material didático, e a gente busca uma padronização, né? Porque se o aluno ele sai de uma escola e ele vai para outra escola e ele entra, inclusive com material didático diferente, com toda uma situação do sistema de ensino diferente, ele sofre esse impacto, né? Então, para minimizar esse impacto, isso tem sido exemplo, inclusive, para outras escolas, né, que funcionam em similaridade. A Rede CM do Brasil, Colégios Militares do Brasil, tem buscado essa expertise junto à Polícia Militar de Minas Gerais, né? Não só isso, algumas escolas confessionais também têm olhado essa questão, né? Alguns sistemas confessionais têm olhado essa questão. Então a gente busca uma padronização nas 30 unidades, né? Por isso, e aí a gente não tem garantia de padronização Escola por escola não tem. Escola por escola, a gente não tem essa. O próprio Sistema Nacional de Distribuição não tem essa garantia, porque se oferta, né, normalmente são 3 tipos, né, de material, 3 livros, etc. e tal. O professor ele faz a opção pelo livro, né, que ele entende ser o melhor para ele trabalhar, a melhor ferramenta para ele trabalhar na sala de aula, e nem sempre ele é atendido. Inclusive, né? Às vezes não tem disponibilidade, ele escolheu um livro A, mas vem um livro C, né, para ele poder trabalhar. Então, por isso que foi feita a inserção desse dispositivo na legislação. Hoje, a gente trabalha com uma licitação, né, apesar de ser os pais que pagam, né, é feita uma licitação para garantir o menor preço, né, o melhor preço nessa situação. Isso hoje garante descontos de material similar a preços de mercado da ordem de 60%. Né, em relação ao que seria pago no preço de mercado, então é um preço um pouco mais barato. Eu costumo dizer que é muito parecido com o sistema de rodovias, né, que paga-se pedágio, né? Quem paga é o usuário, mas o Estado faz uma licitação ali para garantir o melhor serviço e o menor preço, né? Então a Polícia Militar também faz a mesma coisa, buscando garantir o melhor serviço ali de prestação e o menor preço. Esse material didático ele é selecionado através de uma licitação, né, que atualmente, eu não sei se eu posso citar o nome da editora que nos atende, né? Mas nós temos uma editora, foi vencedora, né, dessa licitação, que foi feita, inclusive, não só pelo melhor preço, mas a disputa foi por qualidade e preço, né? Nós tivemos mais de 60 profissionais envolvidos na avaliação dos materiais didáticos, professores que estão na sala de aula, né, que fizeram a avaliação, e por pequena diferença não foi o melhor preço, mas foi a melhor técnica que venceu, né? Então, os professores que deram nota para aquela situação. Então, isso oportuniza ao nosso professor também buscar uma melhor ferramenta, né? Claro que a gente sabe que todas essas ferramentas elas estão vinculadas à Base Nacional Comum Curricular, então, né, bebem da mesma fonte. Essa questão da ferramenta é mais a organização didática, realmente, do livro, que é colocada de forma diferente. Então, por isso que a gente tem essa garantia na legislação, porque nós precisamos manter os colégios com essa padronização dada essa questão das movimentações e redução desse impacto para os alunos. E esse ano, qual que foi o valor, que o senhor sabe me dizer, do pago por cada página? A média, anualmente, salvo engano, nos anos iniciais, nós estamos aí no valor próximo de R$680 para o ano, né? Lembrando que são os livros didáticos e mais, né, a plataforma de ensino. Para os anos finais, em torno de 700 e poucos reais, e para o ensino médio, em torno próximo de R$800, né, essa situação. Como eu disse, são materiais didáticos que, fornecidos para escolas particulares, eles ultrapassam o valor dos R$2.000. Né, então, é por isso que é garantida essa situação, né, dessa redução de preço. Né. Esse valor normalmente é dividido, né, ao longo, diluído em até 12 vezes, né, o que reduz um pouquinho essa parcela. E a gente tem também um programa de atendimento, né, de famílias que estão em hipossuficiência financeira, né, e a gente consegue fazer o atendimento, está previsto no contrato, né, até 1% do material didático todo, ele pode ser destinado aí, a essa questão do atendimento do aluno em hipossuficiência. Lembrando, deputada, que a opção por adotar um sistema de ensino, ela aconteceu lá atrás, né, através de um estudo ali de 2016 para 2017, porque mesmo quando o Colégio Tiradentes, né, aderia ao PNLD, a gente tinha os livros complementares, que eram comprados. E já naquela época, então 2016 para 2017, as famílias gastavam em torno de R$600, né, para fazer a complementação daquilo que o PNLD não fornecia. Então nós estamos, né, praticamente com o preço congelado no tempo. Eu já fiz uma evolução financeira
desse valor, ou se isso estaria, né, por correções inflacionárias hoje, em torno de R$ 1.300, né, e a gente conseguiu congelar isso num valor, né, do passado. Né. Eu não sei se as escolas hoje, né, da rede estadual, elas fazem essa complementação de material didático, né, se os professores fazem essa complementação, mas no Colégio Tiradentes a gente fazia essa complementação desse material didático, aquilo que não era oferecido pelo PNLD, e então os pais já gastavam esse valor. Né. Então essa conversão, na verdade, ela buscou pegar um valor que já saía do orçamento das famílias e transformou num sistema de ensino completo, né, com plataforma de ensino, com acesso digital, com né, o que a gente chama de material apostilado, né, essa situação toda, além de outras oportunidades, treinamento para os professores, treinamento para os nossos funcionários. Então tem toda uma situação de uma cesta de serviços agregada dentro dessa licitação. Entre 580 e 800 reais. Isso, mais ou menos isso. Paga pelo material. O uniforme também é padronizado. O uniforme também é padronizado, né? Custeado por... Hoje o uniforme ele é fornecido. Nós temos fornecedores que são credenciados, né? Inclusive algumas situações locais, fornecedores podem ser credenciados, obedecendo algumas coisas de situação de padronagem mínima, né? De tecido para garantir, né, uma certa qualidade do uniforme. Então a gente busca essa situação de uma padronização, né, para garantir essa qualidade, e aí fornecedores credenciados que a família compra. Que a família compra, né, faz aquisição. Sabe, desses uniformes. Eu não sei dizer hoje, deputada, até porque a gente existe como criança, né? Ela tem a passagem, né, de uniformes. Ensino médio. Se fosse comprar hoje novo, falar assim, vou comprar zero hoje, comprar do zero. Salvo engano, está em torno de R$ 1.800 um kit, né? Comprando do zero. Como eu disse, né, existe, né, uma possibilidade, as associações de pais e mestres das escolas promovem o que a gente chama de swap, né, que é essa troca, esse intercâmbio de uniformes, promove às vezes a doação de uniformes, né, para o aluno que possui a hipossuficiência. Nós temos inclusive buscado isso junto com os fornecedores, né, então da gente atender aos alunos que estão às vezes em situação de hipossuficiência, né, essa situação toda. Então a gente busca alternativas, né, para que essa questão possa acontecer. Pois bem, pessoal, vocês estão acompanhando aí a deputada Beatriz Cerqueira nesse momento, falando aí depois da fala do coronel, ele que trouxe aí muita informação sobre o Colégio Tiradentes, que não é, gente, gratuito absolutamente. É preciso deixar claro para vocês que nós estamos falando de algumas situações aí, como por exemplo o uso do uniforme escolar, que hoje se você for comprar o uniforme completo para o ensino médio no Colégio Tiradentes, o valor é em torno de R$ 1.800. Hipossuficiente não teria condições, obviamente, de adquirir o uniforme a R$ 1.800. Só para a gente comparar, né, gente, com uma blusa que é vendida numa escola da rede regular de ensino, uma escola pública da rede regular de ensino, nós temos aí camisas a R$ 50. Né? É diferente aí, eu não tô falando de uniforme inteiro, tá, gente? Tô falando aí de somente a camisa, que normalmente é o mais usual aí nas escolas regulares. Bom, o Colégio Tiradentes, ele exige o uniforme completo, vocês sabem disso, mesmo que tenha essas estratégias de troca, de doação de uniforme para as pessoas mais carentes, o valor é R$ 1.800. Outra coisa, além do Programa Nacional do Livro Didático oferecer livros de maneira gratuita, de forma gratuita, para todos os estudantes da rede estadual, o coronel comentou bem aí sobre, por exemplo, essa questão de normalmente não ser atendido. Muitas das vezes não é atendido naquela primeira, segunda ou terceira opção que o professor faz. Por essa razão, o Colégio Tiradentes, ele cria materiais alternativos que ele chama de plataformas de ensino, material digital e capacitação para servidores, para os professores, né? E esses materiais, que a princípio com preços defasados, uma pesquisa que ele fez que hoje estaria em R$ 1.300 esses materiais, mas que ainda assim o Colégio Tiradentes, uma questão de padronização, né, de organização, mantém aí, para os anos iniciais do ensino fundamental, os materiais em torno de R$ 680, R$ 700 e poucos para os anos finais e R$ 800 para o ensino médio. E, gente, eu tô falando isso porque nós já acabamos de mostrar para vocês, o coronel estabeleceu aqui, pelo menos 4 ou 5 critérios para você conseguir uma matrícula no Colégio Tiradentes. Isso porque o governador ele tem anunciado aí para todos os cantos, é preciso deixar isso claro para vocês, porque a gente está tratando aqui sobre educação no estado de Minas Gerais. Mas o governador tem falado, né, em percentual de 50% das vagas que serão destinadas ao público comum.
Só que, gente, não é assim que hoje a legislação ela funciona em Minas Gerais. Para você conseguir entrar no Colégio Tiradentes, são feitas algumas prioridades, o que nós chamamos de critério. Primeiro, filhos de militares. Os filhos de militares, diretamente, eles têm prioridade aí. Outro levantamento que foi feito é que nos anos iniciais do ensino fundamental, nós temos um número de 25 matrículas e nós temos aquela métrica de 1,5 metro quadrado por aluno e, ao que parece, o Colégio Tiradentes respeita muito bem. Foi deixado claro aqui pelo coronel. Ele falou que isso tudo é respeitado. Então nós mantemos 25 alunos nos anos iniciais, 35 alunos nos anos finais do ensino fundamental, que a legislação ela diz, e 40 alunos no ensino médio, respeitando 1,5 metro, tá? Diferentemente da escola regular, que não tem autoridade, que não tem autonomia para manter esse valor. Vai você questionar isso aí para você ver. Vai você falar, por exemplo, a Superintendência Regional de Ensino, que você tem uma sala com 42 metros quadrados e que são 35 alunos. Se você pegar aí 42 metros quadrados, são 35 alunos multiplicado por 1,5, dá exatamente 42 metros quadrados. Se a sala tem 42 metros quadrados, só cabe aluno na sala, gente. Não cabe professor. E assim é que a Secretaria de Educação ela tem feito. Veja que o tratamento para o Colégio Tiradentes, ele é diferente. Mas tem uma norma específica, tem uma norma, vamos dizer assim, única para o Colégio Tiradentes. Mas não é assim que é feito o tratamento para as escolas regulares. Nós acabamos de falar de valores para uniformes, nós falamos aqui também de valores para o material complementar, que a princípio na rede pública regular não pode haver nenhum tipo de cobrança, mas de maneira geral, você sabe que é muito complicado, né, gente, você, por exemplo, dizer para um aluno que ele não vai assistir a aula e por suficiente, né, porque ele não tem uniforme. Então o diretor tem que se virar, a escola tem que dar um jeito, mas o aluno não pode deixar de assistir a aula porque ele não tem a blusa do uniforme da escola. E normalmente, é claro que todas as escolas funcionam com uniforme, é claro que as escolas, elas para ficar organizadas, até por uma questão de segurança, a gente sabe que tem essa cobrança mesmo, né, do uniforme escolar, isso é importante, é padronizado, cada uniforme de uma maneira, mas o Colégio Tiradentes, eu estou falando aqui, em torno de R$ 1.800, um uniforme completo dos pés à cabeça, tá, gente? Porque o Colégio Tiradentes tem todas essas regras, né, sobre vestimenta, cabelo, você sabe como é que funciona o Colégio Tiradentes aí. Então eu achei muito bom esse apontamento que a deputada Beatriz Cerqueira faz aqui junto ao coronel, ao representante do Colégio Tiradentes aqui, que estava lá na audiência na Assembleia Legislativa, para a gente começar a separar uma coisa da outra, né? Uma coisa é o governador estar anunciando para todos os cantos que vai implantar os colégios Tiradentes a qualquer custo. É preciso deixar claro. Outra coisa é dizer que 50% vão ser destinados às vagas civis. Nós acabamos de mostrar que existe um procedimento próprio para isso. Ah, mas vai mudar o decreto. Então que mude o decreto primeiro. Bom, aí nós chegamos num ponto, gente, em que a deputada Beatriz Cerqueira, ela vai comentar sobre uma situação que tem acontecido nas escolas. Ou seja, a chegada de oficiais sem prévio aviso aos gestores escolares dessas escolas que foram escolhidas para serem Colégio Tiradentes. Tá no minuto 2:47, onde ela vai falar como que anda, como que funciona essa chegada dos militares, passando por cima do gestor escolar e da comunidade escolar. Acompanhe comigo na tela para você. Pedir ao governo, e nós já solicitamos isso na reunião com o secretário, que interrompa esse processo ruim, que eu tenho certeza que não quem está aqui não é o responsável direto por esse processo ter sido péssimo. Um processo ruim, mal feito, que colocou, inclusive, me permita, coronel, a própria polícia militar numa situação difícil, porque vocês designaram oficiais para irem às escolas, acredito que por ordem do governo do estado, do governador, no caso, e chegaram os oficiais nas escolas sem nenhum aviso prévio para a direção da escola, sem nenhum documento, sem nenhum e-mail encaminhado. Podia ser até uma mensagem de WhatsApp, sabe, da superintendência para a direção da escola. A gente já está até, né, extrapolando aqui, e isso não aconteceu. Pois bem, pessoal, no minuto 3:17, aí a deputada Beatriz Cerqueira, ela vai colocar a cereja no bolo que tá faltando. Quando ela vai dizer o seguinte: existe sim um movimento feito pelo governo atual de politização da questão do Colégio Tiradentes. Acompanhem a fala da deputada Beatriz Cerqueira na tela para vocês nesse momento.
permita, coronel, assim, a lei ela é de 2024 e teve um processo muito intenso, né? Nosso problema é que quem politizou o Colégio Tiradentes foi o governador, ao anunciar no ano eleitoral. No ano eleitoral, porque, coronel, me permita, agora, coronel da Polícia Militar, o Colégio Tiradentes dizia da sua necessidade de ampliação. A lei foi aprovada em 2024. Tá certo. Nada foi feito em 2025. Os anúncios, eu acho que é importante fazer esse debate. Os anúncios estão sendo feitos num período já de pré-eleição. Por que nada foi feito em 2025? Por que tudo está sendo anunciado agora, mas sequer o diagnóstico ainda ele está disponibilizado? Então, assim, eu tenho uma forte crítica, porque o Colégio Tiradentes está sendo utilizado no período pré-eleitoral para o governador se fazer conhecido e fazer entregas ao lado dos seus apoiadores, desconsiderando as escolas estaduais. Se a escola estadual não quer ser Colégio Tiradentes, ela precisa ser respeitada no seu desejo de permanecer enquanto escola estadual. Não é? Então, acho que esse é importante. Nós vamos, pessoal, agora ouvir. Eu agradeço muito, coronel, a sua presença aqui. Para encerrar aqui, gente, o vídeo, eu quero chamar a atenção no minuto 2:53, quando a deputada Beatriz Cerqueira ela vai fazer uma crítica à audiência que aconteceu há alguns dias atrás. No dia 19/6/2026, o atual secretário de Educação, Gustavo Braga, foi convocado para a Assembleia Fiscaliza. Esse momento mesmo de prestação de contas que a gente sabe que é comum, que acontece e que aconteceu durante toda a semana envolvendo todas as pastas do governo do estado. Entretanto, algo chamou atenção e a deputada destacou muito bem, gente. Vamos dizer ameaças, vamos dizer que houve pressão ou mesmo proibição para que o auditório lá José Alencar, onde houve a audiência, onde teve lá essa prestação de contas do Gustavo Braga, vários servidores foram proibidos de participar deste debate, desta importante prestação de contas. Mas a Secretaria de Educação, como sempre e via de regra, leva todos os superintendentes regionais de ensino. Qual é o problema disso? Olha, gente, se não fosse a questão da ameaça, se não fosse a questão... A Beatriz vai citar aí, a gente vai ouvir. Acompanhe comigo na tela para vocês. Da Câmara Municipal de Lagoa Santa, na última semana. Gente, eu saí de Lagoa Santa às 10h30 da noite, a audiência ainda rolava, né? Para ouvir as pessoas, de 6h30 e 10h30 da noite, apesar do que foi feito contra a escola para dificultar a participação da escola. Simone, isso foi muito, muito grave. Então, assim, cercear, tentar impedir, né, ameaçar com corte de pontos professores que participariam da audiência, isso é um desrespeito gigantesco ao Poder Legislativo Municipal. Quer dizer, então, que as pessoas não podem participar de audiência. Sexta-feira, Simone, esse auditório estava lotado. A maioria de cargos comissionados da Secretaria de Estado da Educação. A categoria, se viesse acompanhar, se representantes das 95 escolas leiloadas estivessem aqui, o ponto teria sido cortado. Então, tem uma desproporção, né, entre a secretaria que enche esse auditório de cargo comissionado quando o secretário vem, e aconteceu isso, e está ótimo, todo mundo participando, mas não pode, né, ter um peso de coerção, de intimidação, quando quem pensa diferente do meu projeto quer participar de uma audiência, né? Então, assim, muito grave é o que aconteceu desse cerceamento de participação numa atividade do Legislativo Municipal. Pessoal, só para fazer uma correção aqui, a Denise Romano, na verdade, é que estava falando lá, né, naquele momento, sobre a questão da chegada dos oficiais nas escolas sem aviso prévio às gestões, à comunidade escolar. Por isso que eu falo, gente, existe essa possibilidade realmente de criar Colégio Tiradentes. Ninguém é absolutamente contra o Colégio Tiradentes, mas é preciso esclarecer como que isso está acontecendo e essas narrativas que estão por trás desses anúncios de criação, né, do Colégio Tiradentes em todas as cidades, pelo qual o nosso governador, né, Matheus Simões, anda passando aí e divulgando, né? Parece que é uma coisa assim, muito pensada entre eles, mas pouco discutida com a comunidade escolar. O que vem de cima e a gente vai divulgando para vocês aí, porque afinal de contas a gente preciso trabalhar com a verdade. Essa audiência, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, ela foi toda gravada, tá na Assembleia Legislativa, e quem quiser, porque às vezes fala assim, pegou partes da audiência, não contextualizou, né, mudou aí
a forma, colocou uma opinião em cima de uma fala que não foi exatamente assim, então eu vou deixar o vídeo todo para que vocês possam acompanhar. Colégio Tiradentes, audiência na Assembleia Legislativa, a gente vai acompanhando o trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.